já estava antes conversando um pouco contigo, para a gente conhecer online, quem sabe um dia presencialmente, e da possibilidade de nos fazer, né, ler e estudar Freud, entender a importância desse estudo. Eu vou passar a palavra para a Gila, que vai, segundo as nossas orientações, né, foi mandado para todos, que vai organizar esse debate, vai te apresentar. E assim nós damos início, então, ao nosso trabalho de hoje à tarde, nosso primeiro encontro, que marca o início, né, do segundo semestre de 2020, agora já a partir do mês de agosto. Um bom trabalho, Paim. Prazer. Muito obrigado, Beatriz. Então, boa tarde a todos, início do semestre, né, os colegas, a diretoria, a presidência. Hoje temos o convidado. Para mim, eu fico muito feliz de ter feito essa ponte com o Paim, que eu conheço o trabalho dele. Eu fiz grupo com o Paim sobre Freud há muito tempo e conheço bem a oratória, né? E tenho certeza que nós vamos aproveitar além do texto, para além do texto, né? Aqui é uma instituição séria, uma instituição que nos dá espaço para falar, né? Nós temos jornadas mensais, Paim, né? No sábado por mês. O grupo faz, um grupo de candidatos apresenta trabalhos, né? Então, é uma instituição que produz muito, assim, muitos trabalhos. Nós temos colegas das diversas áreas, né? Formação superior, jornalistas, professores, TI, também professores de diversas áreas, né? Então, antes de passar a palavra para ti, né, eu anuncio, então, Chibolé Freud, o fundamental em psicanálise, vir a ser psicanalista, com o convidado Inácio Paim Filho, membro pleno do CEP de Porto Alegre e membro titular e didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Passo a palavra para ti. Bom encontro para todos. Bom, um bom dia oficial a todos, né? Um agradecimento especial à Beatriz e à Gila que me propiciaram essa minha primeira visita. Pena que ela não pôde ser presencial por todas as coisas que nós estamos sabendo, mas que a gente tem, e que bom que nós temos essa via, pelo menos virtual, para seguir pensando, não só pensando, mas seguirmos estando mais acompanhado, né? Eu sempre comento que quando nós passamos um período aí, logo que essas questões da pandemia se instalaram, né, e que nós não sabíamos, nem nós, nem as nossas instituições, exatamente como é que rumos íamos dar, como fazer, como nos adaptarmos. Acho que nós, analistas, pelo menos das instituições que eu faço parte, nós ficamos muito solitários. Quando nós conseguimos, de alguma forma, passar a interagir, a conversar e a trocar via esse espaço virtual, além, evidentemente, de seguir pensando, estudando, etc., nós também encontramos uma forma de nos amparar, né, o que as instituições psicanalíticas podem nos dar. Mas queria agradecer muito, então, essa minha primeira estada com vocês. Espero que a gente possa ter uma hora e pouco produtiva, criativa. Eu pensei, a partir do que a Gília e a Beatriz me passaram e o texto que eu mandei para vocês, de uma fala não mais do que 30 minutos. Eu não sei se é a Miriam ou se é a Gília que vai controlar o tempo. Eu não sou uma pessoa muito fácil de controlar o tempo. Então, eu sugiro que vocês possam me dar o toque quando faltar aí uns 5 minutos para me fazer uma espécie de encerramento. Tá, eu controlo, Paim. Como eu prefiro ir falando, pensando, associando, eu não quero ficar preso ao tempo, mas entendo que quero que não seja mais do que 30 minutos para que a gente possa ter uma conversa, né? E não se trata de dar aula nem de dar conferência. Eu entendi desde o convite da Gila que era um lugar, um espaço da gente poder conversar e etc. E falando um pouquinho da escolha, por que o Chibolé ou por que outra temática, evidentemente conversei mais com a Gila com a Beatriz, se pensou em várias opções, eu sugeri algumas coisas, e dessas sugestões se chegou à ideia de rever os Chiboletes da psicanálise, o título, né, que é o fundamental, evidentemente, quem teve tempo de ler o texto, é o fundamental no que se trata de teoria. Nós não estamos falando que os grandes fundamentos do ser analista, indiscutivelmente, se nós tivéssemos que escolher um pilar, um dos tripés seria a análise pessoal de cada um de nós. Digamos assim, no divã que nos tornamos analistas, supervisão, teoria, são complementos importantes, mas não nos fazem analista na concepção estrita da palavra.
Mas então, voltando à proposta, como é que eu pensei em articular minha fala? Eu não vou ficar fiel ao texto, literalmente. Se fosse literal, eu leria. Não sei ler, sou um péssimo leitor em termos de oratória. Prefiro ir falando para vocês o que ficou dentro de mim desse texto, principalmente porque eu tive o privilégio de retomar esse texto, quem falou, viu, 10 anos depois. Eu retomei, agreguei algumas notas de rodapé, modifiquei algumas coisas do texto, porque são 10 anos depois. Esse texto eu fiz por um livro que foi lançado pelo CEP, que foi o nosso primeiro livro enquanto instituição, exatamente em 2010. Então, se passaram 10 anos nesse período. Nesses 10 anos, evidente, muitas coisas aconteceram, mas é um prazer, né, e quem de nós é mais velho já viveu isso, se reencontrar com um texto, né? A gente se reencontrar com algo que a gente produziu 10 anos atrás, eu diria, é uma das grandes vivências das Unheimlich freudiano. É o estranho, né? A gente se depara com algo que, ao mesmo tempo que a gente reconhece aquele texto, tem a ver com o nosso jeito de escrever, com o nosso estilo, mas, ao mesmo tempo, é a descoberta de algo novo e desconhecido. E eu acho que é nesse trânsito entre o novo e o desconhecido que esse texto suscitou em mim, que eu quero conversar com vocês. Então, como é que eu vou articular? Eu preciso, por uma questão interna minha, conversar algumas coisas sobre a pré-história desse contexto, dessa questão do chiboleno, do pensamento freudiano, algumas coisas da história e, se der tempo, o desdobramento dessa história. Eu acho que esses 3 grandes segmentos eu consigo me situar e espero que vocês me acompanhem nisso. Para que a gente possa contemplar por que disso, como é que o Freud chegou nesse contexto, como é que ele tira, né, como é que ele tira lá da cartola a ideia do shibboleth, nós temos que ter uma dimensão mínima necessária, e aliás, não só em relação a isso, né, eu acho que uma das particularidades do que a Beatriz me contemplou, né, do que eu dizia, a diferença entre ler e estudar Freud, são 2 coisas literalmente diferentes e nós sabemos. Ler Freud, a gente pode ler várias vezes, várias pessoas leem, ler e estudar Freud requer uma leitura horizontal e vertical. Junto com o que é mais dramático da leitura freudiana é que o tempo todo nós temos que olhar para o sujeito e para a sua criação. É impossível nós acompanharmos o pensamento freudiano deslocado do qual é o momento que o Freud está vivendo e, evidentemente, nós temos o privilégio de uma vasta biografia. Temos biografias, temos cartas, temos vários leitores que nos ajudam a compreender o que o Freud estava vivendo e o que da sua vida pessoal, dos seus momentos, interferiram na sua criação. Então, para que a gente possa saber que o Freud vai resgatar isso lá do livro dos Juízes, essa palavra, essa expressão, isso tem a ver com toda uma intimidade que o Freud tinha com a Bíblia enquanto mito, né? Vamos tomar que a Bíblia que o Freud vai tomar é como se fosse a sua mitologia, né? A mitologia das pulsões, a mitologia bíblica, a mitologia grega. A grega a gente está... temos vários exemplos, né? E temos uma imensidão de possibilidades, Sófocles, Édipo, Narciso, etc. Mas a intimidade do pensamento freudiano com a Bíblia é encantador. Eu sempre recomendo, e está citado na minha biografia, que o melhor livro que eu conheço, pelo menos, que faz esse link, Freud e a Bíblia, é do Theo Frimer, Freud, o pensador, Freud e a Bíblia. É genial o livro do Frimer, o filme faz todo um percorrido histórico, como é que a Bíblia vai passando pela obra freudiana. Eu acho que eu tenho uma nota de rodapé, o Strache fala que teria em torno de 90, 80 e poucos citações. O Frimer diz, olha, tem mais de 400 citações bíblicas se nós pegarmos as atas das reuniões de quarta-feira. Isso que o Frimer não se referiu, evidentemente, a todas as cartas que o Freud escreveu. O Freud escreveu para alguns 15 mil cartas, outros 20 mil cartas, mas deve ser algo entre 15 e 20 mil cartas, e todas elas, nós sabemos, tem as clássicas, é o tempo todo o Freud e, evidentemente, a sua teoria em gestação. As cartas freudianas nunca são cartas destituídas dessa interação. Até as cartas de amor com a Marta, se a gente for trabalhar, a gente vai encontrar contribuições bem importantes. Então, a Bíblia tem um marco importante, né? Nós sabemos que o Freud foi alfabetizado na Bíblia bilíngue dos irmãos Phillips. Isso é importante. É importante por quê? Porque também denota não só a intimidade do Freud com a Bíblia, mas nota também toda uma questão judaica importante, né? Judaica porque essa Bíblia, ela marca na história do movimento judaico, etc., uma transição importante entre uma questão mais ortodoxa e uma questão mais liberal. E nos interessa que o Jacó é o cara que vai apresentar, que vai alfabetizar o Freud nos inícios dos seus estudos, e o Jacó é o sujeito que vai, então, comprar essa Bíblia, lá em 1848, 1850, quando a Bíblia sai, a primeira grande versão bilíngue. E essa versão bilíngue, lembrem, é uma grande heresia.
dentro de uma tradição ortodoxa. Então, o Jacó também tinha um quanto de herege de disruptivo, herege no sentido de transgressor. O Jacó topa essa língua bilíngue, compra essa Bíblia bilíngue e vai trabalhar com ela, e nós sabemos que na primeira página da Bíblia bilíngue ele vai notar algumas coisas importantes. O nascimento do Freud, a circuncisão do Freud e a morte do pai, que tinha acontecido algum tempo antes do Freud nascer. E sabemos que o nome oficial do Freud também vai carregar o Shalom, que depois o Freud retira, nunca vai usar, assim como o Freud retira o Sigismundo, né, que o Freud lá aos 13 anos de idade, 14, começa a assassinar sua Sig, e tira essa herança judaica que o Freud que remete a essas questões mais religiosas, né? Então, esse movimento, que era conhecido como movimento Ascalá, foi extremamente importante na vida dos judeus e principalmente do Jacó, pai, que vai legar para o Freud uma herança e uma possibilidade de divórcio entre judaísmo enquanto religião e judaísmo enquanto identidade. E o Freud vai ser o sujeito que vai ter uma identidade judaica, mas vai ter uma ruptura total com a questão religiosa, né? E a gente vai encontrar vários, o mais clássico livro, que é um belo livro do Peter Gay, que é Freud, um judeu sem Deus, que vai trabalhar toda essa questão da judeidade freudiana, mais além das questões religiosas. Então, o Freud vai ser esse leitor da Bíblia que vai transitar por isso de forma significativa. Na sua obra, nós encontramos alguns marcos importantes, além do que nós vamos falar. Nós encontramos onde a religião vai estar presente, ou os modelos identificatórios, interpretação do sonho, o livro inaugural da psicanálise em termos simbólicos. Ela nasce para o mundo com a interpretação do sonho. Sabemos que tem toda uma história desde 91, 95, que vai culminar em 1900. Mas se nós tivermos que escolher o momento que a psicanálise nasce como ciência oficial, a interpretação do sonho é o livro. Se a gente quiser saber toda a história que permeia isso, evidentemente eu coloco 91 afasias. Para mim, se eu vou estudar a história da psicanálise, eu começo em 91 e vamos até 40, né? A psicanálise freudiana. Se a gente quiser pegar em termos oficial, como é que o mundo vai conhecer os seus pensamentos, 1900 a interpretação do sonho, e a interpretação do sonho, o grande modelo freudiano, falando das questões bíblicas, é o José bíblico. O José é o grande decifrador de sonhos, né? Então, o que o Freud vai beber um pouco dessa questão do decifrar, do traduzir, do transformar, todas as questões que vão permear o pensamento freudiano sobre essas questões dos sonhos e os seus enigmas, né? Como alguém diria na Talmud, né? O sonho não interpretado é como uma carta não lida. Então tem toda uma questão que a gente vai podendo trabalhar, que a herança judaica freudiana tem uma via facilitada para essas questões do Freud trabalhar a questão dos sonhos. Então no sonho nós vamos encontrar menções importantes, nós vamos encontrar menções importantes em Totem e Tabu, com a máxima não matarás. Não matarás remete toda a questão do sexto mandamento, a importância, só tem lei porque tem desejo, parricídio, todas as questões que nós sabemos que está nesse clássico da antropologia psicanalítica freudiana de 14. Né? Vamos encontrar o Futuro de uma Ilusão, que é todo um trabalho com o cristianismo, e nem vamos entrar em Moisés, que daí Moisés do Freud vai se debruçar sobre a história da humanidade, as heranças arcaicas, e vai ser um grande diálogo. Se Futuro de uma Ilusão é um diálogo com o cristianismo em especial, Moisés no monoteísmo é um diálogo com o judaísmo. Daí o Freud vai entrar nas questões judaicas, quem é esse Moisés, quem é esse figura, que lugar ele ocupa, quem é esse estrangeiro. Né? Toda a questão da estrangeiriedade que o Moisés denuncia é extremamente importante para o Moisés, para nós e para o processo analítico. Né? Há quem diga, e do quais eu compartilho, a psicanálise é sempre essa ciência do estrangeiro. Né? A psicanálise é sempre essa ciência que ela está, de alguma forma, na contramão do processo histórico. Ela está sempre no lugar da interrogação do que está posto, como fizemos, por onde fizemos. Bom, então, esses são alguns assinalamentos rápidos para que a gente pudesse dizer, bom, essa questão bíblica não é um privilégio do nosso conceito central, que é a questão do shibboleth. Mas serve para a gente pensar que o Freud, então, o leitor da Bíblia, que vai transitar por vários lugares, ele vai pegar, então, essa questão lá do livro do Juízes. Mas vai pegar em que contexto histórico? Bom, por que ele vai precisar usar esse shibboleth? O que mobiliza o pensamento freudiano? Aí a gente tem que rapidamente dar uma olhadinha na história do movimento psicanalítico. Né? O que está acontecendo no movimento psicanalítico, que rupturas são essas, que o Freud sentiu a necessidade de começar a sinalizar de forma mais objetiva, se a gente quiser, com toda a sua subjetividade, esses conceitos centrais, fundamentais, que inclusive nós sabemos,
né? De novo, voltamos nós, os mais velhos, que fomos alfabetizados pela Standard, por exemplo, Edition, que a palavra Shibboleth não aparecia, né? Nós vamos resgatar o Shibboleth a partir da Mohurto, e, claro, nos dias de hoje nós temos o privilégio de termos várias traduções e todas elas respeitando essa palavra Shibboleth, porque não é igual a dizermos como a Standard Edition definiu, como algo fundamental, como algo estrutural, como algo indispensável. Tudo isso são qualitativos que o Shibboleth traz, mas não é a dimensão poética e a dimensão da intensidade do que o Freud está se propondo. Quando ele pega essa questão da luz dos juízes e é de um radicalismo. Nós podemos dizer, o Freud fala do Shibboleth, que é a palavra armadilha, né, com as diferenças entre essas duas tribos de Efraim e Galá, são duas tribos muito parecidas, mas não são iguais. E o Freud diz, como é que ele vai diferenciar, já que aparentemente são todos muito parecidos, falamos uma linguagem semelhante, mas tem diferenças importantes. Então ele pega essa palavra armadilha e diz, quando é reconhecida a diferença, mata-se o inimigo. Né? Então aí está o radicalismo freudiano, aí está uma questão que podemos discutir depois, o quanto é radical, o quanto isso é fechamento, o quanto é abertura, são discussões que nos tocam no nosso tempo. Mas o Freud vai fazer isso e vai se meter com esses Shibboleths da psicanálise, que são esses 4 grandes Shibboleths com alguns derivativos que nós vamos conversar. Ele se mete por quê? Porque nós sabemos que em 1913 ocorre a primeira grande ruptura do movimento psicanalítico. Né? O que é essa grande ruptura? Todos nós sabemos que foi do Congresso de Munique, onde o Jung decididamente saiu da Associação Psicanalítica Internacional, da qual ele era presidente desde 10, 11, 12 e 13 ali, né? Então, quando tem esse congresso, a ruptura que já vinha se anunciando desde 1910. O que é 1910? Eles vêm para a América, é o grande momento, isso é um grande débito que nós, psicanalistas de uma herança freudiana, devemos ao Jung. Entre várias coisas, o Jung foi o cara responsável para que a psicanálise chegasse ao continente americano, muito antes dela ter reconhecimento na Europa. Na época que eles vêm para a Clark University, ali em 1909, toda a questão da psicanálise se restringia a Viena, Budapeste, Ferenczi, Jung, Jones, aquele grupo menor. Quando o Jung chega, nós sabemos, era um não-judeu, um sujeito brilhante, inteligente, um grande orador e com uma vivência importante que ninguém nesse círculo inicial das reuniões das quartas-feiras tinha. Ele tinha uma intimidade com a psicose extremamente importante. Isso é um dado importante, não só lá, como cá, né? Como é que a gente foi desdobrando o pensamento freudiano mais além da neurose, que é o foco primeiro e central do pensamento freudiano. Então, Jung é esse cara que traz, ele que tem contatos na América, na Clark University, ele vem para cá com o Stanley House, isso é importante para o Freud, que vai conferir aquelas 5 conferências aqui, isso dá uma notoriedade. Mas depois o Jung volta à América em 1911, e quando o Jung volta à América, voltamos àquela questão da sexualidade por Jung, a questão da libido, questões que todos nós já transitamos, que é justamente quando ele diz por Freud que a psicanálise teria sido muito bem aceita na América agora, em 11, por quê? Porque ele tinha aberto mão do conceito de libido como energia da pulsão sexual. Lembre, o Jung vai ser aquele que vai tratar a libido como uma espécie de elan vital, descaracterizada da questão sexual, que é uma questão proeminente para o pensamento freudiano. E o Freud diz, aquele que sabe exatamente, espera e não negocia, né? Que era uma das questões dele com o Jung. Bom, o Jung volta e começa toda uma dissidência por questões teóricas e por questões pessoais, que a gente até pode discutir em algum momento, que são as dificuldades freudianas de lidar também com esses filhos que crescem. Né? Podemos pensar no parricídio simbólico, no filicídio, como é que essas coisas se dão. Mas, teoricamente, era algo incompatível, indiscutivelmente, além de outras coisas de cunho pessoal que sempre está em cena nessas questões. Então, o Freud termina isso, ele vai para onde? Depois do Congresso de Munique, ele vai para Roma. Você sabe que Roma é um lugar especial para Freud. O Freud teve um trabalho para conquistar Roma. Ele não conseguia ir a Roma lá em 1900, antes ele fez várias tentativas. Por exemplo, a interpretação dos sonhos, os sonhos mais belos do Freud, para mim, são os sonhos romanos, que é toda a história do Freud na interpretação do sonho, da impossibilidade dele ir a Roma. Roma como uma espécie de terra prometida, Roma, diriam alguns interpretadores, como a profanar o corpo da mãe, Roma, sede do cristianismo, as ambiguidades, a ambivalência do Freud com a questão do próprio pai, etc. Então, o Freud ele tentou 3 vezes ir a Roma, ele só conseguiu ir a Roma em 1901,
reza a lenda, depois de ter feito a interpretação dos sonhos, depois da sua autoanálise com Fliss ter sido medianamente resolvida, ele conseguiu ir a Roma. Então, Roma é um dos lugares prediletos para o Freud visitar. Quando, em 1913, ele sai do Congresso de Munique, ele vai para Roma, e lá ele vai escrever um trabalho singelo, extremamente importante, e que vou falar porque ele tem a ver com a nossa fala de hoje. O Freud vai escrever o quê? Ele vai escrever um trabalho produto das visitas obsessivas do Freud ao Moisés de Miguel Ângelo. O Freud vai visitar várias vezes o Moisés de Miguel Ângelo, ele vai construir toda uma tese do Moisés de Miguel Ângelo que é diferente do Moisés bíblico. O Moisés bíblico é aquele que volta do monte Citeron, encontra os judeus, os hebreus, né, adorando o bezerro de ouro, fica irritado, quebra as tábuas da lei e, como castigo, ele volta e Deus diz: a ti está proibido adentrar a terra prometida. O Freud, quando ele sai de Munique e vai em direção a Roma, ele está virado, indignado com Jung, com Adler, né, sujeitos que estavam assim rompendo com as suas proposições teóricas, técnicas, psicanálise, e ele vai fazer uma aspas, uma espécie de autoanálise com Moisés. O Moisés vai ser o grande interlocutor dele. Freud vai 2, 3 vezes por dia lá, desenha, rabisca, traz, fala, conversa, e ele vai falar, ele vai pegar cada detalhe. Aí é o Freud investigador, aí o Freud pesquisador da alma humana a partir da imagem de Moisés. Ele vai falar da barba, dos dedos do Moisés na barba, do pé do Moisés, da forma que é a pé, tudo isso para referendar o quê? Ele diria: esse Moisés de Miguel Ângelo, diferente do bíblico, não vai quebrar as tábuas da lei. Ou seja, eu, Freud, irado, puto da cara com o que eu vivi lá, eu vou suportar, transformar e vou seguir com a minha ciência. Bom, é isso exatamente o que o Freud faz. Ele volta, ele vai construir o célebre trabalho do narcisismo, que é direto, ele cita o Jung diretamente ali não é nem uma interpretação, é um fato, toda a questão libidinal, tanto que a gente sabe que 14 ele cria esse problema para ele, que é libidinizar tudo, que ele só vai resolver em 20, libido do eu versus libido objetal. E aonde está o não sexual? Como é que eu vou lidar com a destrutividade humana? 20. Né? Mas ele está imbuído disso e esse texto é extremamente necessário. E, de novo, devemos ao Jung, que o Freud eu não queria entrar nisso. E diríamos nós, pós-Freudianos, que bom que ele entrou. Né? Se há algo que nós precisamos e a clínica, a vida cotidiana nos cobra, é as questões narcísicas. Né? Tipo, eu sempre digo, as questões edípicas freudianas, o complexo de Édipo ampliado, nós temos 2 grandes textos que conversam entre si e nos dão a complexidade do complexo de Édipo. Totem e Tabu e Narcisismo. São 2 textos que conversam entre si. Num eu digo, Totem e Tabu, o Freud fala dos destinos de Édipo. Narcisismo, ele fala das origens do Édipo. Ele fala de Lá e Jocasta. Uma das contribuições fantásticas é Narcisismo Primário, que é justamente as origens do complexo de Édipo. Como nos tornamos Édipo? A partir das figuras parentais. Bom, então o Freud retorna, e outra coisa que ele vai escrever, que é o primeiro grande trabalho onde aparece o nosso Shibboleth, é a história do movimento psicanalítico. Né? E a história do movimento psicanalítico, ele escreve imbuído disso. Ele vai retomar a história desde lá do Breuer, do método catártico, ele vai indo, chegando até 14. Existem 2 trabalhos que são a história do movimento psicanalítico em Freud. Um é a história do movimento psicanalítico, o título já diz, de 14, e outro é o estudo autobiográfico de 25. O estudo autobiográfico, que o nome seria Autorretratos. Né? Os 2, se a gente quiser ler um estudo do movimento psicanalítico em Freud, a gente lê até 14, e em 25 ele retoma e vai até 25. São 2 grandes trabalhos que a história do movimento psicanalítico, aos olhar de Freud, está posto nesses 2 trabalhos. Bom, então o Freud ali vai falar, e vai falar a primeira vez, então, na nossa palavra armadilha, no Shibboleth, e vai falar em relação ao Adler, dizendo que o Adler nunca compreendeu o valor dos sonhos e nunca compreendeu a própria importância do inconsciente. O Adler, que vai criar sua psicologia do desenvolvimento, e o Jung, a psicologia analítica. Então, são 2 correntes teóricas que seguem vida fora, o Jung com muito mais relevância, a princípio, do que o próprio Adler. Então, ali o Freud vai falar pela primeira vez essa palavra Shibboleth para falar a respeito dos sonhos. Lembram, e eu cito no trabalho, para Freud é tão importante o lugar dos sonhos, os sonhos como forma de pensar o processo psíquico, o sonho como a forma que o Freud encontrou para propor um modelo de aparelho psíquico.
né? Então, o sonho é paradigmático de todas as formas de retorno do recalcado que nós conhecemos. Para que o Freud pudesse pensar transferência, sintomas, xistes, atos falhos, essas clássicas formas de retorno do recalcado, o modelo primeiro e central é a interpretação dos sonhos. O modelo primeiro central é o trabalho do sonho. Melhor que a interpretação, corrigindo a interpretação, é um dos processos. O que interessa para Freud, para nós, em termos amplos, os sonhos mais além do que eles dizem, é o trabalho dos sonhos. O trabalho do sonho é o trabalho do inconsciente. O que o inconsciente faz? Desloca, condensa, processo primário em busca do quê? De burlar a força do recalque e chegar ao pré-consciente e consciente da forma possível. Então, isso o Freud só consegue fazer a partir do quê? A partir da interpretação dos sonhos. E a partir de uma outra particularidade sinistra ou estranha da psicanálise que o Freud inaugura. O Freud inaugura o quê? O Freud inaugura algo que a ciência da sua época jamais poderia admitir. O Freud inaugura que o sujeito se usa como próprio objeto de investigação e observação. O Freud vai tomar a si como objeto de observação. Isso é algo inédito para a ciência do século XIX, século XX. Hoje, a ciência rompeu com uma ideia, a ciência amplamente falando, né? Rompeu com uma ideia de observador neutro, mas no tempo freudiano tinha essa ideia de um observador neutro, como se fosse possível um observador neutro. Então, o Freud é o sujeito que rompe com isso de forma significativa. Então, a interpretação dos sonhos, que é esse trabalho do sonho, vai ser todo o modelo que vai culminar que ele possa ter nos legado a famosa primeira tópica, né? Com toda a complexidade da primeira tópica, com toda uma ideia de inconsciente, que evidentemente essa tópica é herdeira do projeto, é herdeira da Carta 52 e, por último, o capítulo 7º. Eu digo o capítulo 7º de um lado e o capítulo 6º de outro, são os dois grandes capítulos. Claro, eu estou sendo reducionista, estou sendo simplório, porque são dois livros. Mas se eu tivesse que escolher dois grandes capítulos imperdíveis, capítulo 7 e capítulo 6º, por que o 6º me interessa? Que são as considerações à representabilidade. Ali o Freud vai trabalhar exaustivamente as várias formas que algo pode se fazer representar, no sentido de se apresentar ao pré-consciente e consciente. Como é que são os caminhos da representabilidade? Como é que desloca? Como é que condensa? Como é que forma símbolo? Por que caminhos, de que forma? Isso é importante porque, se hoje em dia a gente quiser conversar com a escola francesa, por exemplo, com as condições de figurabilidade, nós teríamos que retomar esse capítulo capítulo 6º, ver o que o Freud diz, que conversando com a contemporaneidade, a gente vai estudar lá o suplemento metapsicológico à teoria dos sonhos. Por quê? Porque o suplemento Freud vai retomar toda a importância da questão alucinatória para construir representações. Então, é outra fonte importante. Então, com a interpretação do sonho, que ele vai dizer pela primeira vez o Chibolet em 14, ele está propondo tudo isso que ele diz que o Adler. Claro, quando ele fala do Adler, ele está falando de todo um contingente e o lugar que a interpretação do sonho tem para ele. Tanto que ele cita duas vezes como Chibolet, né? Em 14 e em 33, naquela conferência, a revisão, a teoria dos sonhos, ele volta a falar os sonhos é o nosso Chibolet. Né? Dentro dessa ideia que ele quer fornecer alguns construtos teóricos que ele diz que são imprescindíveis, que todo analista que queira vir a ser ou queira trabalhar com a psicanálise teria que poder se apropriar, trabalhar e fazer, dar sentido de eterno, num processo interminável como tudo na psicanálise. De 14, nós vamos a 19. 19 o quê? Uma carta ao pastor Pfister, né, que é o interlocutor freudiano, é o interlocutor do futuro de uma ilusão. Né? O Freud sempre tem interlocutor, às vezes imaginário, às vezes não tão imaginário. Futuro de uma ilusão, ele está conversando com o pastor Pfister. Né? E o Freud, dentro da sua habilidade de, inclusive, reconhecer o Pfister, que era um pastor extremamente religioso, como psicanalista. Reconhecer, tinham várias interlocuções, conversavam, trabalhavam. O Pfister faz uma resposta ao futuro de uma ilusão, questionando o Freud várias coisas, que é um trabalho também bem interessante, criativo dele. Ele era um sujeito ousado, né? Ele era, apesar das questões religiosas, que às vezes a gente possa pensar muito mais ortodoxo, um pensamento muito mais fechado, o Pfister era um bom interlocutor, tanto que o Freud. E lá o Freud vai dizer, a escola de Zurique, da qual o Jung fez parte, já não fazia mais, deveria saber que desde que se filiou a nós, a sexualidade é um dos nossos Chibolet. Entendemos que o Freud usou a palavra sexualidade, né? Mas nós sabemos que para Freud, sexualidade, por excelência, é a sexualidade infantil. Né? O que eu gosto de dizer, a psicobissexualidade. Falar de sexualidade em Freud é falar da sexualidade infantil e da sexualidade infantil sempre no jogo da bissexualidade. Né? Tanto que o nosso mais célebre trabalho
né, que com todos os avanços da psicanálise, sabemos que tivemos vários avanços, temos coisas que são fundamentais. Se quisermos discutir sexualidade infantil, nós temos obrigação de ver os 3 ensaios. Os 3 ensaios, que foi o livro mais trabalhado por Freud. Mais trabalhado porque mais modificações ele teve. Ele tem uma edição em 5, que é a primeira e a mais simples, a menos impactante. Depois ele tem em 10, 15 e 20. A de 25 ele tem só uma nota sobre o masoquismo. Mas de 5 até 20, cada edição ele agrega coisas extremamente importantes e significativas. Né? A edição de 20, por exemplo, é onde o Freud, no prefácio da edição de 20, é onde o Freud vai dizer coisas importantes do que a psicanálise é acusada, muitas vezes de pansexualismo. Por que ele insiste várias vezes que nós não somos pansexuais? Porque a concepção de pansexualismo é tentar explicar a sexualidade pela questão genital. E o Freud diz, eu falo de uma sexualidade ampliada. O ser humano é sexual do fio do cabelo à ponta do dedão do pé. É dessa sexualidade que circula nesse corpo erógeno, nesse corpo mais representacional ou mesmo representacional, esse corpo mais hipocondríaco ou mais psicossomático, mas é dessa sexualidade ampliada que eu vou falar o tempo todo, e não da sexualidade genital. Poderia até dizer, uma espécie de jogo de palavras, que talvez a sexualidade genital é o que menos importa para Freud. Né? A sexualidade genital ela é importante, ela faz parte do corpo como um todo, mas ela não é o objeto primeiro de investigação. Lembre que eu cito até acho no meu texto, que o Freud diz lá em 38, publicado em 40, que eu acho genial. Ele diz, a criança é o pai do adulto. É dessa criança com essa sexualidade infantil que a clínica nos interessa. Né? Se o sujeito vem para o meu consultório e ele está impotente, se eu for um sexólogo, eu vou querer que ele tenha ereção. Como eu não sou sexólogo, eu sou um psicanalista, eu vou olhar a história infantil desse sujeito, aonde ele está aprisionado, que quando ele se encontra com esse outro, ele não pode se mostrar potente. Bom, que história é essa? Que lugares são esses? Se numa linguagem freudiana, que pontos de fixação esse sujeito teve na sua história infantil? É disso que nos interessa, é disso que nós vamos conversar. Né? O sonho revela o quê? Revela esse mundo da sexualidade infantil. Então, o Freud, lá no Pfister, ele fala da sexualidade, segundo Chibolet, e só quis criar de que sexualidade eu entendo lendo a obra freudiana, olhando coisas que todos nós sabemos. E se os 3 ensaios é o melhor que nós temos sobre sexualidade até hoje, bom, porque ele segue sendo esse grande Chibolet. Né? Inclusive, eu sempre digo, não conheço a realidade de vocês, mas das instituições que eu faço parte, ou das instituições que eu já transitei, eu sempre brinco que é extremamente sério e importante, que a maioria dos programas dizem que não dá para ver os 3 ensaios completos, se ver recorte dos 3 ensaios. Eu diria, isso é a resistência dos analistas em ver os 3 ensaios. Como vamos ver os 3 ensaios, que é um livro, eu entendo que as formações têm tempo, nós temos que selecionar, na formação ninguém vê, seja 4, seja 5, seja 10, ninguém vê todos os textos freudianos. Mas, se a sexualidade é um dos nossos chibolês, se os 3 ensaios é o livro, para qualquer interlocução, nós temos obrigação de contemplá-lo de alguma forma. Qual a forma? É o desafio dos institutos, das escolas de psicanálise de pensar alternativa. Depois disso, em 20, terceira edição, a 4ª edição dos 3 ensaios, em 20, é quando Freud vai dizer, então, em nota de rodapé, que o seu terceiro Chibolet é o complexo de Édipo. Aí, então, o Freud vai nomear pela primeira vez, né, a importância do complexo nuclear da neurose, é em torno disso que a cultura se estrutura, Totem e Tabu, é disso que o Freud fala o tempo todo. Né? Quando eu citei para vocês Totem e Tabu e Narcisismo, com 2 textos complementares e que eles dão toda uma visão freudiana sobre o complexo de Édipo, é porque algumas vezes eu já vi de alguns colegas em alguns momentos que o Freud nunca teria escrito um texto sobre o complexo de Édipo. Isso é um absurdo, porque Totem e Tabu é exclusivamente para falar do complexo de Édipo e Narcisismo nesse contraponto. Né? Então, temos sim, tem um livro, Totem e Tabu é um livro, tanto que para a gente poder lê-lo nas formações também exige esforço, porque ele é longo e toda a complexidade que o Freud faz, tanto que a gente diz que é uma antropologia psicanalítica. Não é pouca coisa. O Freud vai se meter com a antropologia, vai propor uma proposta das origens, de uma forma ousada, o mito da horda primeva e todas as coisas importantes. Então, em 20, na terceira edição, ele vai contemplar o complexo de Édipo como o seu terceiro Chibolet nomeado por ele. Depois, nós sabemos que nós temos um pulo, ele não fala mais em Chibolet até em 23. Né? Então, tem esse silêncio entre 20 e 23, e 20 ali, 23, nós sabemos que ainda no interim temos a famosa virada de 20, 100 anos agora, a pulsão de morte, todas as coisas que
obriga o Freud a recente, né, que no primeiro capítulo, que é sobre o inconsciente e a consciência, ali ele diz, bom, talvez muitos que aqui me seguiram até agora talvez parem, mas eu tenho que lembrar o primeiro chibolete da psicanálise. Eu acho interessante, então, o ênfase que é o primeiro por quê? O primeiro que ele vai dizer na história da psicanálise. É o quarto a ser nomeado, mas ele é o primeiro. O conceito de inconsciente é fundante, tal que a gente poderia dizer com muita propriedade, a psicanálise é a ciência do consciente. Isso estaria razoavelmente bem, porque nós diríamos o que é o inconsciente, a lógica do desejo recalcado, as representações, a sexualidade infantil. Então, quando ele diz é o primeiro chibolete, sim, é o quarto que ele nomeia, mas é o primeiro porque a partir dele é que nós podemos pensar nos sonhos, nós podemos pensar na sexualidade infantil, na noção típica. Então, a questão do inconsciente, e lembrem, o inconsciente. Né? O Freud não inventou a questão de algo ser consciente ou inconsciente. Né? Isso a filosofia sempre trabalhou, tanto que ele questiona os filósofos. O que ele inventou foi o quê? Um lugar, uma topografia, o que a gente pode dizer, o inconsciente como substantivo. O inconsciente até a Freud existia como adjetivo. Algo tal não está na consciência e os filósofos achavam que o que estava fora da consciência era uma espécie de resto sem importância. Não, Freud vai referendar isso. E ele começa cedo essa história, né? A gente sabe que lá em Psi, no projeto, ele já diz, isso aqui é inconsciente. Mas ele não tem a concepção do o inconsciente. Né? Ali no projeto, ele tem uma ideia que aquilo é inconsciente em Psi. Na carta 52, ele fala de uma inconsciência, se vocês forem ler, mas não é o inconsciente. E é só 1900, na interpretação dos sonhos, é que ele tem, então, a ideia do o inconsciente. Né? O que ele não tem em 1900 e que ele vai precisar ainda de 5 anos para ter é toda a dimensão do que é alojado no inconsciente, que é a sexualidade infantil. Ele está começando a pensar sobre essas coisas, que existe uma sexualidade infantil, mas ele não tem toda a dimensão da sexualidade infantil estruturando o sujeito. Isso é uma invenção freudiana. A sexualidade infantil era pensada pelos filósofos, pelos sexólogos. O Havelock Ellis, que é um dos interlocutores que o Freud conversa com ele tinha uma concepção e uma preocupação com a sexualidade infantil, como a psicanálise. O que o Freud vai fazer é toda uma concepção própria e essa concepção nos estruturando. Falar da constituição do sujeito é falar da sexualidade infantil. É desde esse lugar que nós estamos falando o tempo todo. O meu discurso é desde esse lugar. Tanto que é desde esse lugar que o meu processo secundário tenta dar conta do que eu quero falar para vocês, do que eu acho importante, mas daqui a pouco ele me surpreende. Ou vem um ato falho, ou vem um esquecimento, ou vem algo que irrompe. Né? Eu sempre acho muito legal o jeito que o Freud fala sobre isso em vários lugares. Mas falando dos 3 ensaios, tem o prefácio. Esses 2 prefácios são obras de arte. Eu recomendo que quem não... Às vezes a gente não lê prefácio porque prefácio é prefácio, né? Mas Freud nada é nada. O prefácio de 15, de 20, dos 3 ensaios, são coisas fantásticas. São coisas que a gente tem que ler e reler, porque às vezes na pressa de dar conta da tarefa, tal, a gente não tem tempo de ler nota de rodapé, de ler prefácio. No prefácio de 15, ele vai falar alguma coisa extremamente importante. Ele diz da força do acidental. Do acidental versus o biológico. O que é o acidental? O acidental é a força do inconsciente. É a Freud dizendo que o inconsciente sempre se manifesta de forma acidental. O que é acidental? Nós não temos gerência sobre ele. Nós tentamos, nós tratamos, analisamos, supervisionamos, blá, 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 fizemos toda essa coisa para tentar ter algum tipo de ingerência. Mas o Freud diz, não, é sempre o acidental. É disso que se trata o trabalho analítico. O que é da ordem do biológico, que é sempre uma discussão, o Freud, bom, isso não nos compete. Né? Nós temos que trabalhar com essas questões acidental e ali ele define pela primeira vez uma coisa importante, que é o conceito de disposição. Né? O Freud vai dizer a disposição de vir a ter. A disposição de vir a ter um aparato psíquico, uma disposição de vir a ter um eu. Né? Então, a disposição é um conceito, né? A disposição perversa polimorfa, conhecemos. Mas disposição é essa potencialidade de vir a ter, que é tão importante no pensamento freudiano. Então, Freud falando dessa questão acidental, que é uma palavra que ele já usou no projeto. Lá no projeto, ele usou pela primeira vez a palavra acidental, quando ele diz que a ação específica, a famosa ação específica da mãe da Laíque também, assim, tem uma parte acidental. Só que ele não sabia do que se tratava ainda, porque ele não tinha toda essa concepção de inconsciente. Quando ele vai escrever os 3 ensaios, ele retoma a questão do acidental. Não só no prefácio ali de 15,
mas também vai ter um capítulo, um subtítulo específico sobre as questões acidentais no processo, né? E dessas questões acidentais com a necessidade de poder marcar a premência, a importância do trabalho do inconsciente, como é que o inconsciente vai se manifestar. Eu não sei como é que eu estou de tempo. Eu acho que eu já fui... Tá no tempo, tá em 30 minutos agora, assim. Não sei o que o pessoal diz. Eu acho que eu quero ouvir vocês, porque eu acho que não faz sentido, porque eu quero ouvi-los e, quem sabe, poder voltar em outros momentos, quem sabe até no pessoal, não só no virtual. E eu queria só ler um último trecho do artigo que eu mandei para vocês, porque eu acho que talvez assinale um pouco o que eu julgo que é um dos momentos muito interessantes freudiano. Eu gosto muito dessa citação final do Freud, quando o Freud termina o Além do Princípio do Prazer. Eu acho que quando ele retoma a escritura e diz que não é pecado mancar, para mim é de uma beleza e de uma proposição para nós analistas fantástico, né? Se nós tivermos medo de mancar, provavelmente nós seremos melhores analistas. Então eu vou ler um trechinho rápido, né? Que depois que o Freud diz ali, eis a citação usada por Freud. A escritura diz que mancar não é pecado, ou seja, que não há avanços sem enfrentamentos e que esses deixam suas marcas. E do quanto pode ser criativo curvar-se diante da lei que a autoridade instituiu. Aventaria, a partir dessa história mítica, que claudicar é o destino que a psicanálise e os psicanalistas anunciam para si e para a cultura, como algo inerente à sua constituição, sendo esse claudicar, enquanto marca da castração, uma presentificação da tradição que lhes cabe seguir instrumentalizando. Muito obrigado por enquanto e estou aberto para nós seguir conversando, ou começarmos a conversar. Muito bem, obrigada, Paim. Eu acho que minuto de processo, de processar, né? E aí vamos às inscrições, né? Pelo chat ou já pede a palavra? Eu sugiro que peça a palavra, Gila. Eu também. Acho que é mais espontâneo, né? Tá bem, eu também. Mais espontâneo. Pegando assim a tua última ideia, né? Genial. Se nós não tivermos medo de mancar, nós seremos melhores analistas, né? Ou seja, claudicar. E aí me faz justamente olhar para toda essa leitura que eu fiz do teu material, né? Aonde pulsa o desejo do analista, né? Ou o desejo de ser analista, sabe? Onde pulsa? Aonde, né? Pulsa esse desejo. E o cuidado que nós temos que ter exatamente nesse sentido, né? Qual é o nosso trabalho, sabe? Se alguém chega com uma determinada demanda ou queixa, né? Imediatamente responder essa demanda, essa queixa, ou fazer esse sujeito se conectar, né, com esse infantil que o habita, e essa questão do inconsciente, né? E eu diria assim que, a partir daí, lá, quando falando na segunda tópica, que eu acho fantástico também, é esse aspecto da pulsão, né? Agora, também aparecendo de um modo tal que a gente pode observar o quanto a desintrincação, né, produz fortes sentimentos, né, e fortes atuações na vida do sujeito e com implicações também, né, na relação com o outro. Então, a pergunta que fica assim, aonde pulsa o desejo de ser analista? A partir do teu texto. Meu querido, muito bom. 3 ensaios, eu não entendo como é que pode ter curso, como é que pode ter alguma... sem ter 3 ensaios. Não dá para entender. Também não. Estou me esforçando para que tenha. Eu gostaria muito. Como é que você vai falar de infância, de adolescência? Como é que você vai falar de adulto? Se não começar por algum, né? Pela base. Principalmente se a gente olhar o que tem chamado as novas configurações da sexualidade, as múltiplas formas de apresentação, se nós não tivermos uma intimidade maior com esse grande legado, e que evidentemente requer transformações, etc., nós não temos como poder conversar com essas questões. Mas, Beatriz, da onde pulsa o desejo, sim, podemos dizer, provavelmente o desejo, se nós fôssemos usar a linguagem da primeira tópica, bom, ele está ali, né,
efervescente no inconsciente recalcado. É desde esse lugar que ele está, né? E é desde esse lugar que ele vai ter esses desdobramentos nas nossas escolhas, seja o vir a ser analista, por onde fizemos, que caminho a gente faz, né? E é tanto desse desejo que a gente vai vir a escolher, dentro do que se pode escolher, né? Porque de escolha talvez tenha bem menos, né? Em termos do inconsciente. Assim como nós não escolhemos também os referenciais teóricos que nos fazem mais sentido, né? Ninguém diz assim, eu vou ser um sujeito identificado com o pensamento freudiano, ou com o pensamento nicotiano, ou com o pensamento bioniano, né? Não, nós vamos nos fazendo acontecer desde esse lugar, né? Que nós poderíamos dizer, porque agora te ouvindo eu pensei assim, né? Talvez a gente possa dizer, e algum outro trabalho eu já escrevi, se eu tivesse que eleger um quinto chibolé, eu iria para a técnica e seria a transferência. Né? Claro, poderia ter muito mais, mas sendo... A transferência seria uma grande questão, né? A transferência do analista, a transferência do analisando, as contas, todo esse processo transferencial, bom, isso teria o grande chibolé da técnica, né? Isso é o que o Freud diria que separaria o ouro da análise da técnica sugestiva, né? O trabalhar com a transferência, né? Porque a técnica sugestiva ela é pura transferência, não trabalhada, né? Então, acho que é desde esse lugar. Né? E talvez na tua fala, né, Beatriz, fique muito claro, assim, né? Talvez de novo, né, eu penso nas velhas recomendações freudianas e a tua fala quando fala da questão, né, do que fizemos com a demanda dos nossos analisandos, que é o conceito de abstinência. O conceito de abstinência, para mim, é um dos grandes conceitos de recomendações técnicas freudianas. Né? Inclusive porque há questionamentos que o Freud teria falado em algum momento em neutralidade, no sentido que a gente traduziu para o português. Eu fico tentado a pensar que ele está falando o tempo todo em abstinência. É assim que eu leio os textos de 15, ali 12, 15, que são as recomendações aos que exercem a psicanálise. A Paola está desligada o microfone, Gila, acho. É Paola, né? Microfone. Miriam? É tu que tem que abrir, Paulo. Eu não enxergo a Paula aqui. Pronto. Paim, gostei muito do teu texto, que li 3 vezes para poder me apropriar bem dele. Entre muitas outras coisas bonitas que tu falaste, me marcou uma fala tua a respeito do perigo que possa haver uma análise que não modifique a pessoa. Uhum. Quer dizer, uma pessoa pode estar anos em análise e não haver mudança psíquica nela, né? Então eu te pergunto, né, se isso acontece é porque provavelmente há problemas na dupla, tanto no paciente quanto no analista, né? O próprio Freud disse que o paciente não vai além das resistências do analista, né? Uhum. Agora, gostaria que tu falasse um pouco mais sobre isso. O que da parte do analista atrapalharia essas mudanças psíquicas do paciente? Talvez suas resistências narcísicas, não sei. Gostaria de te ouvir. Paola, sim. Posso responder? Tu queria falar alguma coisa a mais? Não, só. Não, Paola, sim, eu acho que a tua pergunta ela é pertinente, evidentemente é tudo isso e mais um monte de coisa que a gente não tem resposta, né? Mas te ouvindo, o que eu lembrei, assim, né, que teria que ver com as questões narcísicas, sim, né, indiscutivelmente, mas eu gosto muito de um texto do Freud, gosto de todos, né, mas tem uma colega que eu digo assim, o Inácio gosta muito, mas de qual? Porque ele sempre gosta muito de todos. Mas em termos disso que tu me pergunta, se eu tivesse que escolher um texto para falar disso, eu não escolheria nenhum dos textos de 15. Eu escolheria Análise Terminável e Interminável. O texto de 37, Análise Terminável e Interminável, para mim é uma das preciosidades disso que tu me pergunta. Porque naquele texto, o Freud, eu não posso usar palavrão, eu diria assim, o Freud está cagando para a patologia dos analisandos. Freud está preocupado com a patologia dos analistas. Isso que eu falo. Ele está botando o dedo na moleira dos analistas. É um trabalho final dele, ele está no fim da vida, ele sabe que ele não tem muito tempo, mas eu chamo uma espécie de recomendações finais freudianas aos que exercem a psicanálise. 2 textos.
Análise Terminada e Interminável e Construções em Análise. São dois textos que caminham junto e ambos requer aquilo que o Freud diz, né? Que evidentemente não existe, lá em 12, uma pureza psicanalítica, né? Um inconsciente mais depurado, um inconsciente mais trabalhado, mais analisado, porque construções em análise nós sabemos que se eu tivesse que escolher algo onde o drama está estabelecido, né? Porque a construção nasce no inconsciente do analista. A interpretação também, mas a construção significaria, no sentido clássico da palavra, é fazer via de porre, né? Que o Freud diria, né? Que a análise trabalha por via de levare e não por via de porre. Construções é via de porre, é colocar nesse sujeito algo que nasceu no meu inconsciente e que deveria, eticamente, ter nascido a partir do inconsciente do meu analisando. Então, assim, isso é uma das coisas, e eu acho que o momento que o Freud responde, o que tu já disseste a resposta, eu vou só dar mais um nome, que eu acho um conceito, uma palavra bonita e importante, que ele fala lá, que é o repúdio ao feminino. Claro que o repúdio ao feminino é o repúdio à castração. Analistas que não têm uma intimidade com o feminino da bissexualidade estão fadados a fazer análises que não seriam análises, né? Seriam pseudoanálises. Por que analistas, homens e mulheres, eu estou falando do feminino, do masculino, da bissexualidade. Mas para mim a pré-condição para alguém vir a ser analista razoavelmente bom, porque ninguém é, nós somos sendo razoável, nós sempre estamos mancando, tem que ter uma intimidade com o feminino, tem que ter uma capacidade de albergar, conter, processar, elaborar, para depois fazer uma intervenção, uma pergunta, uma construção. Então, quando o Freud, no final da vida, ele fala do repúdio ao feminino, e ali ele diz, nos homens, o temor de submissão ao outro homem, e nas mulheres, a inveja do pênis. Vamos relativizar isso, que eu entendo que ele está falando o quê? O repúdio à castração, o repúdio a conhecer-se finitos, o repúdio das nossas próprias limitações. Então, uma análise terminada e interminável, o Freud está falando dos limites do método, e dos limites da técnica e dos limites do analista. Temos limites e temos avançado, trabalhado para ampliar os nossos limites, né? Hoje, a psicanálise contemporânea trabalha com a psicose, trabalha com os quadros fronteiriços, trabalha com os psicossomáticos, toda uma ampliação do que nos foi legado do método clássico, digamos assim. Mas a questão da intimidade com o feminino, para mim, é pré-requisito para qualquer sujeito que queira ser analista, né? Sem essa intimidade maior com o feminino, nós temos propenso a uma atividade em detrimento dessa passividade necessária. Claro que a atividade vai ter que acontecer na intervenção analítica, mas isso é um segundo tempo. E, claro, que isso é tão importante, o Freud diz que é tão difícil, que ele vai ali recomendar as reanálises, né? Então, é o acaso que ali ele diz assim, o inconsciente é interminável, ele não para de proliferar. Então, nenhuma análise, por mais bem feita, mais longa que seja, ela vai dar conta de momentos da nossa vida afora. Então, as reanálises estão postas e é ali que ele está dizendo, olha, quem quiser ser analista vai ter que, o que o Nasio diria, né, que ser analista é nunca ter deixado o divã. Seja o divã literal ou as nossas capacidades de autoanalítica e os retornos ao divã que todos nós analistas vamos ter que fazer vida fora, das mais variadas formas. Muito bem. Francisco quer fazer uma pergunta. Bom, a minha questão é o seguinte. Freud trouxe, né, como universal na psicanálise, né, esses 4 conceitos fundamentais: o inconsciente, os sonhos, a sexualidade e o complexo de Édipo. Né? E o palestrante faz uma ligação, uma relação muito, muito interessante, né, com Freud e a Bíblia, né? E a Bíblia, nós sabemos que tem aí o Criador, e aí tem Moisés, né? Depois nós podemos relacionar também o Novo Testamento, aí, os 12 apóstolos, né? Mas a questão é aí do Shibboleth, que é o que identifica a tribo, né? Hoje, na atualidade, nós sabemos que existe corrente psicanalítica que não considera o complexo de Édipo, né? Como identificar hoje, nessa questão do Shibboleth,
a linha psicanalítica que não está dentro dessa origem do Criador, né? Essa é uma pergunta, uma questão, né, para o palestrante. A outra, ele falou a respeito da preocupação com Freud sobre os analistas e não com os analisantes, né? E é uma coisa muito importante que eu considero na psicanálise, a questão histórica, ela muitas vezes passa despercebida, né? Quando o Freud descobriu a contratransferência, né? E que ele veio falar ali da recomendação do analista atuar como se fosse um cirurgião, né? Ele, na realidade, ele abriu ali uma janela, porque aquela questão de que ele descobriu uma parte, mas tem todo um continente que pode ser descoberto. Isso foi muito interessante, porque levou muito tempo, levou 40 anos para a cultura psicanalítica adentrar a esse assunto e trazer novos conhecimentos, né, sem desqualificar a contratransferência. Então, essas seriam as duas questões minhas aí para o palestrante. Francisco, duas questões que eu vou voltar, né, porque eu vou ter que responder em outros eventos, assim, né? A primeira delas, assim, né, sobre o complexo de Édipo. Eu escrevi um trabalho há pouco tempo sobre o complexo de Édipo intimidado, né? Um pouco, eu acho, em torno disso, assim, né? O quanto nós, analistas, seguimos referendando o complexo de Édipo como um desses pilares fundantes da nossa ciência, né? O quanto nós conseguimos referendar o que o complexo de Édipo remete àquilo que o Freud chama o romance familiar, né? Então, nesse trabalho, eu retomo essas questões, né, da nossa contemporaneidade. Quando tu me dizes, sim, tem alguns psicanalistas, né, que dizem uma psicanálise sem Édipo, eu diria com um problema sério, estrutural, extremamente significativo, né? Às vezes que eu leio sobre isso, e parece que eles fazem toda uma leitura torta, mas para sustentar a velha questão que se trata sempre do que o que é um equívoco teórico, e por isso que eu retomo a questão do romance familiar. Evidentemente que o Freud, que começou a falar do Édipo, o Freud é do tempo, evidentemente, que existia um homem e uma mulher que casavam e tinham filhos. Óbvio, isso era o que acontecia século XIX e século XX. As famílias homoparentais, por exemplo, etc., isso é uma configuração dos anos 80, 90, uma coisa extremamente moderna. Mas o que nós analistas descobrimos e que devemos às novas configurações familiares, por exemplo, ou da sexualidade? Nós descobrimos que nós tínhamos um problema, nós, não Freud, nós tínhamos um problema de ficarmos presos ao fenômeno externo e não à vida psíquica do sujeito. Por quê? O que é um casal homoparental? Vamos dizer, desde o fenômeno, dois homens ou duas mulheres que casam, adotam ou têm filhos. Desde o fenômeno externo, nós estamos com um casal homoparental. Se eu tiver uma mulher, desde o fenômeno externo, eu estou com um casal heteroparental. Não teríamos problemas desde... Isso é muito pouco para o psicanalista. O psicanalista tem um funcionamento homossexual, muito heterossexual. O que é heterossexual? Heterossexual se essa libido é triangular. Se essa libido é dual, eles são um casal que tem uma libido onde predomina a libido homossexual. E essa libido homossexual, evidentemente, vai implicar que a relação com seus rebentos tenha toda uma complexidade própria, né? Assim como eu posso ter um casal, temos vários casais dito homoparentais e que tem toda uma libido heterossexual que os abastece. E é desde esse lugar que eles investem em seus filhos. Então eles têm a marca da diferença instaurada entre si, né? Então isso é extremamente importante, porque se eu vou olhar, então quando chega um sujeito lá na minha clínica, se eu quiser falar sobre isso, eu vou dizer, como é que se deu o romance familiar desse sujeito? Que figuras foram essas? Quem ocupou que lugar? É disso que se trata, os investimentos que o Freud vai colocar na questão edípica. Que eu retomava para vocês a importância, então, de nós circularmos que o Édipo é muito mais do que o Édipo da conflitiva.
O Édipo da conflitiva é consequência de um processo. O Édipo tem uma pré-história. A pré-história do Édipo é narcísica, como é de todos nós. Todos nós fomos fundados a partir do investimento do outro e somos fadados a ser Narciso. Como vamos triangular, vamos chegar a... Isso é trabalho psíquico. Isso é trabalho de sair desse lugar dos mandatos endogâmicos para a exogamia. Então, abrir mão desse conceito, eu teria que dizer assim, é uma problemática. Eu acho que os colegas que supostamente trabalham com isso, eles não conseguem sustentar clinicamente isso e efetivamente. Porque essa questão de como é que nos organizamos em torno desses dois que têm um terceiro, isso sempre vai estar permeado de forma mais narcísica, de forma menos narcísica, de forma mais fusional, menos disfuncional. Por isso que a pergunta é sempre essa: como é que é o romance familiar dessa estrutura desse sujeito que nos busca? Seja uma criança, seja um adulto, como é que é a vida fantasmática desses sujeitos? Nós temos que nos desprender do fenômeno externo. Claro que o fenômeno externo vai estar todo o tempo permeando as nossas... E esse é o compromisso ético com os nossos analisandos. Qual é o compromisso? De fazer falar o inconsciente. O inconsciente do analisando, o meu inconsciente, porque se eu não trabalhar com... O Freud diz lá nos textos de 12, 15, o analista deve se deixar levar pela memória do seu inconsciente. Ou seja, o que é a memória do inconsciente? É onde eu posso exercitar minha atenção flutuante e ver o que acontece. Então, uma psicanálise sem Édipo, eu diria assim, olha, ela rompe muito com o legado freudiano e com aquilo que para Freud é extremamente importante. E o quanto nós temos que conversar e ver quando se diz uma psicanálise sem Édipo, do que estamos falando. Ou se é uma torção para mostrar a mesma coisa de uma outra forma. A questão da contra-transferência está correto, o Freud fala dela 3 ou 4 vezes. A primeira vez numa carta ao Jung, justamente quando o Jung estava lá enredado com a sessão dele com a Sabina, é a primeira vez que ele diz, acho que essa questão tem a ver com a contra-transferência, que é importante, é a primeira vez que ele cita. Depois, no futuro, nas perspectivas futuras da psicanálise, ele volta a falar da contra-transferência. Mas sabemos que ele não vai desenvolver. E como tu me disseste, é só nos anos 40, Paula Reimann, etc., os argentinos é que vão retomar essa contra-transferência como um conceito importante que hoje faz parte do nosso dia a dia. E hoje também transferência do analista, O que não é nem transferência do analisando, nem contra-transferência, mas transferência do analista. Porque o analista é um sujeito em transferência com seus analisandos. O trabalho das nossas análises, supervisão, estudo é justamente dar conta daquilo que é transferência, que não tem nada a ver com transferência. É o que meu está posto em cena. Então, a ideia da escuta, da estar atento, é justamente o discriminar o que é um processo transferencial meu em relação àquele analisando. E, evidentemente, estamos numa instituição formadora e estamos sempre envolvidos com isso, o que implica essas questões dos desejos que a Beatriz dizia, que o sujeito possa descobrir o próprio desejo, e que nós, analistas, não ponhamos o nosso desejo em cena. E o Freud, lá no esboço de psicanálise, no compêndio, ele tem uma frase que eu sempre uso quando eu falo de trabalhos técnicos, ele diz assim, que o analista não pode correr o risco de substituir a dependência infantil pela dependência do analista, essa dependência patológica, esse seguir preso a esse outro que incorpora os objetos primários. Incorporamos. Há que trabalhar para sair desse lugar, evidentemente com os tempos. Mas ele faz questão de dizer lá, uma frase longa, é quase um parágrafo, dizendo assim que não podemos substituir e ficar preso, porque isso é reeditar o que a gente falava, esse aprisionamento primário, que é justamente o que os analisandos nos buscam, para romper com essa história, na famosa questão, de poder ser menos, mais sujeito desejante, como diriam os colegas lacanianos, mais dono do próprio desejo e etc. Então, a contra-transferência, sim, ela marca um momento importante na história da psicanálise e hoje ela passa a ser trabalhada de forma importante e significativa, inclusive o que nos faz discutir e muito, a partir dessa questão transferência contra transferência, hoje a gente tem muito mais subsídio para poder discutir a própria RTN. A reação terapêutica negativa, que o Freud nomeia também de forma mais explícita lá em Análise Terminável e Interminável, a RTN, o que é RTN? Sim, resistência do analisando, uma impossibilidade desse sujeito ascender, já que a RTN clássica é adoecer ao melhorar. O Freud disse, isso é um paradoxo, como é que o sujeito, ao melhorar, adoece? Ele vai falar pela necessidade de punição, tem a ver com o que a Beatriz fala com esse desentricamento pulsional, tem a ver com o masoquismo moral,
lá no super-eu, atuando sobre o eu, etc. Mas eu lembrei disso porque, a partir da tua fala, né, Francisco, porque a RTN nós temos que ver qual é a participação do analista nisso. Né? Porque todo paciente, antes de fazer uma RTN clássica, porque a RTN clássica é o sujeito que não volta para falar contigo, né? Ou ele te manda um recado, ele chega na sessão, diz, estou indo e vai. Isso é RTN estabelecida. Mas ninguém chega a isso sem ter o que alguns autores chamam micro-RTNs. Então, a resistência, ela vem se falando, né? Se nós ficamos surdos a ela, bom, talvez a gente seja surpreendido por esse fato. E não é que não existe, e a vida inteira vão existir RTN. Mas poder pensar onde nós deixamos de escutar coisas que vinham sendo colocadas e ela se solidificou numa RTN, que tem a ver, sim, com vivências traumáticas muito importantes desse sujeito, mas que talvez nós, enquanto analista, não podemos escutar, e talvez escutando não fosse viável, mas a RTN nós não podemos só depositar na conta dos analisandos. Tem a ver o quanto também a gente pode ter contribuído ou sendo omisso em relação a elas no processo. Por isso que alguns autores falam, um argentino que eu gosto muito, o Maruco, ele fala das micro-RTNs, né, que elas vão se estabelecendo e o quanto talvez a gente possa ficar mais atento dentro desse processo do que tu me perguntas. Eu vou dar um pitaco aqui. Eu sou uma candidata, estou em formação, né? Mas eu acho que tem uma questão interessante na forma como tu nos coloca e nos apresenta Freud, né? Tu vai apresentando o pensamento dele, a obra, né? E flexibilizando e contextualizando. Eu acho isso muito importante, Pai, porque eu acho que esse Édipo questionado, eu vi em outras jornadas, né, questões contigo na mesa, inclusive, né, aonde isso foi questionado, que hoje o Édipo não seria mais, né, o centro problemático, o fundante, enfim, do sujeito. E eu, depois disso, eu fui elaborando, pensando, né, a gente está sempre aprendendo, psicanálise é isso, né, a gente inicia esses 5 anos de seminários que a gente faz no círculo, é só para iniciar, né? Iniciar a pensar. E aí eu fiquei pensando assim, que quando se coloca o Édipo, papai, mamãe, filhinho, casinha e cerquinha branca, como eu gosto de falar, né? No Édipo é muito mais do que isso, né? Muito mais, é todo o contexto do indivíduo, onde ele está, a sociedade, a cultura e os personagens importantes para o sujeito. Então, o sujeito pode fazer um Édipo com a irmã, com o irmão, com vários, né? É assim que eu penso, eu gostaria que tu conversasse sobre isso também. E o Narciso, né? E também colocar o Édipo separado do Narciso. Né? Não existe isso, não existe. Eu acho que eu aprendi hoje mais uma vez contigo, com os colegas aqui, enfim, os mestres, né? De que é muito mais do que isso. Né? Quando se concretiza um Édipo teórico, vamos dizer, né? Porque eu vejo pessoas dizendo que sabem Freud, que bom para elas, né? Mas eu não sei nunca. Então, é o teu início aí que tu colocas a Silvira, ser psicanalista, é justamente repensar, pensar, repensar e participar de encontros e momentos, né, de pensamentos, de expansão do pensamento. Não sei se estou indo pelo caminho da vir a ser psicanalista. Não, tá bem, tá no bom caminho. Né, eu acho só no sentido do que a Gila traz, assim, eu também quero destacar, acho que um conceito que a gente falou rapidamente, mas que ele é impensável pensá-lo de forma separada. Né? Ou seja, toda vez que a gente fala do complexo de Édipo, a gente está falando do contraponto dele, que é o complexo de castração. Né? É nesse interjogo. E para Freud, o complexo de castração é grande organizador da vida psíquica. É sempre dele que trata. Né? O que esse dia eu estava num evento, alguém perguntava não sei o que da realidade externa. A realidade externa para o Freud é sempre a realidade da castração. Se eu fosse reducionista em termos metapsicológicos. O que é a realidade? A realidade externa, enquanto ela me satisfaz, ela não é problema. Ela me satisfaz. A realidade externa, ela é problema e saída quando ela me frustra. Quando eu não encontro o que eu quero, ou quando eu encontro e não é possível de acessar.
passar. Então, é sempre a realidade da castração que está em cena. E o Freud, por exemplo, no Homem dos Lobos, que é indiscutivelmente o trabalho dele mais belíssimo, mais trabalhado teoricamente, ele fala das 3 correntes psíquicas. Aquelas 3 correntes psíquicas que ele fala lá no Homem dos Lobos, uma que reconhece a castração e renuncia do recalque, a outra que nem leva em consideração, que é a Verwerfung, ou a forclusão lacaniana, e a outra que ele diz que é as 2 verdades paralelas que andam lado a lado, que é a Verleumdung. Aquilo é o protótipo de como é que o sujeito, nós lidamos com a realidade externa. E por que é a realidade da castração? Porque sempre se trata do quê? A castração amplamente, hoje nós temos, claro, que é uma linguagem reducionista, reduzir ao complexo de castração as diferenças anatômicas entre o sexo. Isso é consequência, isso não é causa. Eu sempre repito isso em todos os meus eventos. Separação do corpo da mãe, desmame, perda das fezes e, por último, a diferença anatômica entre o sexo. É nesse longo espectro, que são marcas mais pedagógicas, digamos assim, para entender a complexidade do complexo de Édipo, de castração, que tem a ver com Édipo. Então, o complexo de castração ele começa a marcar desde a separação do corpo da mãe. Mas o Freud sempre trabalha com a ideia do a posteriori, né? Quando o bebê chega, a criança chega nas diferenças anatômicas, ela vai ressignificar todas as perdas anteriores. Porque está escrito, mas não está significado. Tem que vir a ganhar significado. Ganha significado a partir da onde? Quando descobre as diferenças anatômicas. Tem e não tem. Então lá a separação do corpo da mãe, o desmame, as perdas das fezes, são ressignificadas. E nos dão toda a ideia da falta, da incompletude, de que desde que a gente saiu do corpo da mãe, nunca mais teremos o famoso paraíso perdido. Tanto que Freud vai falar que a vida intrauterina seria uma das fantasias ordinárias, né, de algo eterno que segue. Então, o complexo de castração é esse organizador, independente de que contexto nós estejamos. Né? É dele que se trata, ele é o mediador, é a partir dele que tu vai organizar o psiquismo. Via recalque, que tipo de decisão tu vai fazer, de que forma tu vai fazer, sempre o que está em cena é o complexo de castração. Claro, na sua correlação com o complexo de Édipo, esse complexo de Édipo, que eu fiz questão de frisar para vocês, que começa com Narciso. Né? O complexo de Édipo da conflitiva é um tempo a chegar. E tem toda o primeiro tempo, tanto que eu quero só citar, eu sei que já está em cima do nosso horário, eu também como isso vocês também, que, por exemplo, um dos lugares que a gente vai encontrar subsídios interessante para pensar é no texto centenário do ano que vem, Psicologia das Massas e Análise do Eu. É um texto centenário extremamente importante e o Freud faz isso que tu diz, Gila. Ali ele faz essa costura entre o social e o indivíduo. Ele faz na obra toda, mas para a gente pegar mais um lugar pontual que ele vai dedicar, ele vai dizer a psicologia individual, antes de mais nada, é a psicologia social. Social é como é que a cultura se escreve dentro de cada um de nós. Desde o inconsciente parental, mas esses pais são pais sujeitos de uma cultura, de um tempo, de um contexto, e isso vai ter inscrição psíquica na nossa história. Como vai ser, de que forma vai ser, aí cada contexto vai exigir uma postura e um tipo de intervenção. O Cléo tem a palavra. Microfone. Obrigado. Eu quero me parabenizar o Paim pela sensibilidade com que ele coloca o Freud, a compreensão dos textos de Freud nesse contexto histórico. Né? Nós sempre dizemos, né, que para entender um sujeito precisamos entender a sua história ou fazer análise e reescrever sua história. Eu sou eu e minhas circunstâncias, ou seja, eu sou construído pela minha história e assim por diante. E de uma forma muito eu diria, sensível, inteligente, e o Paim coloca a compreensão do Freud, dos textos de Freud, nesse contexto histórico, tanto da sua vivência, da progressão, né, do desenvolvimento da sua teoria, como você citou ali Moisés e o monoteísmo, após ali aquela história, né, da debandada de Jung e de Adler, mas também da pré-história,
né? É uma questão que aí nesse teu texto é extremamente valorizada. A pré-história é a história bíblica, né? É a história da origem de Freud, ou seja, não é só a história a partir do nascimento ou até a história dos pais, ela vai muito antes, né? E aí nós entramos na questão da transgeracionalidade, de certa forma, né? Então, isso é muito interessante, me encantou muito o teu texto por isso. Para mim, essa forma clara em que você faz isso a partir desse conceito de Chibolet, você coloca Freud e esses conceitos fundamentais em torno disso. Então, realmente para mim foi não digo uma novidade, mas uma clareza com que você colocou isso, e eu quero te parabenizar por esse texto e pela tua fala de hoje. Para mim foi muito interessante e muito gratificante te ouvir. Muito obrigado. Inclusive, só para dar um assinalamento, acho que nós estamos no finalzinho, né, Gila? Eu também estou com o meu tempo. Que realmente o que tu dizes, Cléo, em especial o Moisés, para mim o Moisés é o grande texto para quem, né, eu não trabalho muito isso, mas a transgeracionalidade é o texto. Toda a herança arcaica que o Freud traz ali tem conceitos fantásticos. O melhor conceito de verdade histórica, verdade versus verdade material está no Moisés. E é extremamente importante a verdade material em termos de pandemia. O que é verdade material? É tudo aquilo que está impedido de virar verdade histórica. Todo o traumático que é excessivo, que vem do mundo externo e que não pode galgar o status de verdade histórica é verdade material. Então, a verdade material é esse cru, essa intensidade não metabolizável pelo sujeito. E ali o Freud fala da verdade material. Isso é bem importante e a gente às vezes esquece desse conceito que é a dialética entre verdade material e a verdade histórica. Toda vez que a gente fala da compulsão à repetição de traumas precoces não transformados, nós estamos falando de uma verdade material que entrou de uma forma cruenta e o psiquismo não pôde transformar. E quanto mais precoce o bebê, evidentemente, maior a complexidade disso, né? Todos os fueiros que o Freud fala na carta 52 é extremamente importante porque é aquilo que está realmente impedido de entrar na lógica do mundo representacional. Muito bem. Aí eu fico com aquela frase assim, ó, que tu falou que eu achei genial. Aquele que sabe espera, não negocia, né? E aí eu acho que vai ser a nossa próxima conversa. Tá bem, vai ser um prazer voltar. Né? Gostaria muito de voltar pessoalmente. Vou torcer. Ou seja, né? Esse é o analista, né? O analista que se analisa, né? Exatamente. Que o Green mais adiante vai retomar também, eu gosto muito do André Green nesse sentido, que batia muito pesado na questão da análise do analista, né? Exatamente. É sobre isso que nós temos que tratar hoje, essa questão do narcisismo, né? E a Gila colocou isso muito bem, que se impõe, né? Não é só pela via do paciente, pela via do analista também, né? Principalmente. Principalmente. Muito bem, meu querido. Gostei muito. Muito obrigada. Viu? Muito obrigado. Vou fazer o papel da castração triangular aqui, né? Eu acho que o nosso horário está chegando, né? Agradecendo ao Paim e as questões para um outro momento, pessoalmente ou virtual, né? Pessoal, eu adorei estar com vocês, adorei conhecer vocês, desde que a gente pôde se conhecer, me senti muito bem recebido, adorei as perguntas interessantes, profundas, que a gente poderia seguir discutindo, provavelmente cada uma delas por alguns eventos. Mas foi um prazer, espero que em algum momento vocês lembrem de mim e convidem, que eu vou ter muito prazer de voltar. Seja como for, se não for no real, a gente pode voltar no virtual. Será um prazer para nós. Muito bom. Gila, Sim. A Gila teve todo um cuidado, não só no teu convite, mas também assim na nossa singela retribuição. Não sei se... Ela já deixou, mas eu que não peguei. Eu estou me antecipando então, Gila. Por favor, fale. Não, eu acho que é isso. A gente gentilmente o Paim recebeu o convite. Imediatamente ele respondeu, disponibilizou um texto. Isso não é novidade para mim. Eu conheço o Paim pelo carinho, jeito dele. Eu acho que é uma ótima identificação para nós que estamos estudando, né? E sempre é bom conhecer profissionais, colegas, professores, mestres. Né? Além de, claro, acho que foi esquecido alguma coisa aí, que o Paim tem os livros dele,
né, que são bem interessantes, que de repente posso colocar no grupo, né, que ele quer citar alguns, Painho? Fica assim, não, mas eu acho que fica assim, depois tu põe lá, e tem o meu último, que é sobre as inconfidências freudianas, que são os momentos de ruptura da obra freudiana, que é o último livro que eu lancei em 2019, que conversa muito com o estranho. Então, é meu último filho aí. Então, enquanto não nasce o outro, que vai ser sobre as sexualidades inconfidentes, que está em gestação, daí tem esse livro aí, quem quiser, o autor agradece. Eu acho que também ficaram muitas questões da sexualidade, os 3 ensaios, né? As novas configurações familiares, enfim, assunto que não falta, né? Então, acho que é isso. Pessoal, então tá. Então, Paola quer falar. A Paola. Num próximo encontro. Essas questões pendentes, né? Num próximo encontro. Vai ser ótimo. Vou gostar. Muito obrigado. Tá, eu que agradeço muito a todos vocês.